Infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. O Senhor Jesus abençoe cada um dos irmãos, também os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. O irmão Yosif Strava, agora são 11 horas, 11h30 lá em Portugal, e ele disse para mim que está nos acompanhando. O irmão Yosif é aquele jovem que eu batizei aí em Portugal, quando estive na viagem que fiz para a África. O irmão Yosif também está pedindo oração por ele. Vamos lembrar do irmão Yosif em oração. Nós vamos lembrar de você, que Deus te abençoe, irmão Yosif, você que está nos acompanhando aí na sua casa, abençoa você, seu pai, e também os irmãos aí da família Covatti aí em Portugal. Também o irmão Vitor pede oração pelo seu sogro com problema de coração, e a irmã Bertolina pede oração pelo seu filho Laudinei e a sua nora Cristiane. E também os diversos pedidos de oração. Vocês têm necessidade, levante suas mãos ao Senhor. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós colocamos a cada um dos teus filhos e a sua necessidade diante do Senhor, e o Senhor ajuda cada um deles, ó Pai. Nós intercedemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se eles estão buscando uma cura, um emprego, e o que quer que seja que eles estão buscando de Ti, ó Deus, o Senhor conceda o desejo do coração de cada um. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda nossos irmãos através da internet aqui no Brasil e também fora do Brasil, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus assim nos abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias para São Mateus capítulo 13 de São Mateus, versículo 11. Vamos ler. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando aí pelo Brasil, né? E essas fotos que eu postei aí, eu senti hoje, né? A gente não deve postar fotos só de igreja cheia. A gente tem que mostrar e ser sincero e mostrar para o povo que quarta-feira vem pouca gente, domingo vem pouca gente, né? Para ouvir essa mensagem. Às vezes as pessoas dizem, vai pouca gente. Eu soube de um pastor agora há pouco, fechou a igreja dele. Ele fez o primeiro culto, depois fez outro, e o povo não veio. Porque eles acham que o povo tem que encher a igreja. Mas se veio um, Deus te chamou para pastorear um, pastor. De repente você está me escutando, Deus te chamou para pregar para aquele um. Mas há pastores que eles pensam que tem alimento para 100, 200 pessoas. Jesus pregou para Nicodemos, a mulher junto ao poço, né? E hoje eu vim com um traje africano, então eu nem me coloquei gravata, e estou aqui com um traje típico de Angola. Então o pastor disse que fechou, baixou as portas, fechou a igreja, e o povo não foi, mas eu creio que deve ter ido 2, 3, né? Ele já estava ali, ele e a mulher já é uma benção, né? O pastor e a esposa na igreja, um que não vai, o pastor e a esposa não vai. Mas se ele e a esposa já estavam ali, já era uma benção. Para quem fechar a igreja? E nós aqui já é bastante, né? Mas se tem só um, a gente prega para aquele um. Lá em Blumenau tem a irmã Gerda. Só ela. Ela fez um tabernáculo lá, e só ela que é em Blumenau que é crente nessa mensagem. E o pastor vai ali, faz o culto, a gente também vai junto, e vem os outros irmãos vai junto, Curitiba, São João Batista. Aí fica cheinha a igreja, mas lá é só ela.
E o pastor Osmar vem lá de São Paulo para dar ceia para ela. Aí em Portugal, é o irmão Lázaro, a irmã Helena, a irmã Júlia, a jovem, Daniel, que é mais velho, e o Jacinto, e o irmão Iosife, são 6. Vocês sabem como é que eles assistem os cultos lá? 12 anos eles estavam lá assistindo pela internet. E às vezes o culto, para nós, ele termina 9 horas, para eles lá é meia-noite. Termina 10 horas aqui, para eles lá é 1 hora da manhã. Às vezes tem que trabalhar às 5 da manhã na padaria. Mas é assim, né? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. São Mateus 13, versículo 11. E eu vou viajar na sexta-feira, 9h50 da manhã, para São Paulo, né? Vocês orem por mim. Estarei viajando de TAM, de avião até Campinas, me parece, de Campinas até Ribeirão Preto. E amanhã a gente vai estar fazendo o check-in. E o Samuel não vai estar no domingo aqui. O irmão Márcio e o irmão Jonas já vão preparar para poder fazer a primeira parte. E o irmão Rogerinho vai estar pregando aqui, ele já confirmou. E ele prega só para um também, se tem só um aqui, ele prega, porque eu não estou pregando para um só, estou pregando para Portugal, para a África, né? Estou pregando para Roraima, Belém, Deus abençoe os irmãos aí, pastor Mendes, os irmãos que estão nos ouvindo, Pelotas, Santa Maria, estamos pregando para muita gente. O irmão Rogerinho vai estar domingo aqui, às 9 horas da manhã. O Samuel está na convenção da UISA, em São Paulo, né, no serviço dele, e vai se encontrar comigo em Franca. Vai estar sábado, domingo no culto lá, depois segunda-feira ele estará vindo, e eu vou seguir com o pastor Osmar no roteiro para Pirapozinho, os irmãos de Pirapozinho, e também para Londrina, onde teremos ali 2 cultos especiais. Aí vamos se encontrar ali com o irmão Rogério, também o irmão Gilberto, no caminho, e eu desço de carro com eles. E aquela passagem lá não tem que perder, né? Vou ver se amanhã conversar com a Tam, se perde ou não, mas os irmãos do interior ganham, né? Você perde um lado, o povo ganha na parte espiritual. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Bondoso Deus e Pai Celestial, ajuda-nos nesta noite, abençoa teus filhos, tuas filhas, e nos ajuda através do Espírito Santo, abrindo, Senhor Deus, essas grandezas ao nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podia sentar. Jesus estava contando as parábolas para os seus discípulos. Capítulo 13 de São Mateus é um capítulo de parábolas, é uma comparação das coisas, e ele estava não somente para os discípulos, mas para todo o povo, inclusive doutores da lei, fariseus. Ele estava ali contando essas parábolas, a parábola do semeador, do trigo do joio, da pérola de grande preço, do grão de mostarda, fermento, tesouro escondido, da grande rede. Jesus estava ensinando esses mistérios por meio de parábolas. Agora, por que ele ensinava por meio de parábolas? Ele disse: para que eles vendo não vejam, ouvindo não entendam e não percebam. Agora, o próprio Deus, trazendo a sua pregação por meio de parábola, né? Ele disse que a semente era a palavra de Deus. Claro que hoje nós sabemos, mas o Caifás não sabia naquele dia que a semente era a palavra, né? O joio é o filho do maligno. O Caifás não sabia naquele dia, Caifás sabe hoje, né? Há coisas que o Caifás hoje ele sabe.
O Anás não sabia naquele dia, mas hoje ele já sabe, né, que o trigo era os filhos do reino. Então tudo que Jesus ensinou lá atrás, Caifás hoje sabe, mas lá ele não sabia. Então ele, chamando os seus discípulos em particular, ele explicou essas parábolas. Ele disse: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhe é dado a conhecer. Nós vemos pelas mensagens do irmão Branham. O irmão Branham pregou até 62 e um pouquinho entrando em 63, um livro fechado. Então ele trouxe um ministério evangelístico. O evangelista não abre a palavra, o evangelista não revela a palavra, ele tem uma bola de fogo, ele traz uma mensagem para convencer o pecador. Foi o que o irmão Branham fez. Mas em fevereiro, em fevereiro de 1963, a palavra foi aberta. Os mistérios foram dados a conhecer. Os mistérios foram revelados. Em 63 foram revelados os mistérios que estavam ocultos desde os séculos e das gerações. Agora o irmão Branham já não estava no ministério de evangelista. O irmão Branham já estava no ministério profético, de profeta, o que ele nasceu para ser profeta. Ele não nasceu para ser evangelista, mas Deus mandou ele fazer o serviço de um, porque não existia um evangelista na terra. Não tinha um evangelista do quinto ministério na terra. Billy Graham era um evangelista, mas não era do ministério quinto. A mensagem de Billy Graham era para cegar o povo. Há muitos pregadores da mensagem que têm uma mensagem que cega. É a mensagem de Billy Graham. Agora, a mensagem de Mo Branham era para abrir os olhos deles. Como evangelista, vem preparando o povo como precursor da segunda vinda de Cristo durante 33 a 63, 30 anos. Deus preparando um homem para um ministério curto e rápido, para uma obra curta e rápida. Vê ele preparando a ele. Eu esqueci de dar um assunto. É eleição. Tema. Eleição. A gente ouve as pessoas dizer que são eleitas, mas ninguém duvida que as pessoas são eleitas, né? Que as pessoas foram predestinadas. Judas era predestinado, né, para trair Jesus. Ele era predestinado. Ele tinha uma missão aqui. Ele tinha que cumprir a missão dele. Jesus nunca disse para ele que ele veio para... Não, já estava escrito sobre ele que ele veio para poder trair. É que as pessoas hoje, eles querem fabricar um crente, fabricar um pregador, né? Querem fabricar. O pregador nasce pregador, o pastor nasce pastor, o profeta nasce profeta. Você não pode fabricar ele. Não. Você não pode fazer um porco ser uma ovelha. Você teria que mudar a natureza dele. Ele ia ter aparência de porco, mas no seu interior, na sua natureza, seria uma ovelha. Nós não podemos mudar. Então Jesus, ele disse: a vós é dada a conhecer os mistérios do reino. Aí você já parou para pensar? Eles voltaram para casa. Então ele contou a história do trigo.
Ele contou a história do semeador que semeou a semente à beira do caminho e as aves do céu comeram. Mas ele não explicou. E ele disse, mas é verdade, semeou na beira do caminho, na beira do caminho não nasce, porque o solo está duro, de tantos trauzentes passar. Então as aves do céu estão sempre na beira da estrada, porque sabe que ali os trauzentes vai deixar cair algum grão, algum farelo de pão. Então os passarinhos estão ali para comer aquilo que é semeado ali. Agora veja bem, não se semeia à beira do caminho. Você já viu semear na beira do caminho? Semear no meio de espinho. Mas tem gente que semeia à beira do caminho. Semeia a palavra. Não dá nada, mas semeia. Semeia no meio dos espinhos. No solo rochoso. Estão eles semeando. E eles contando um para o outro. Ele contou a parábola do grão. Contou a parábola do grão de mostarda, do fermento. Agora cada um deles foram com a sua interpretação. Nós vemos que as pessoas hoje, cada um tem a sua interpretação do que o irmão Brano falou. Você vê o povo da dualidade? Eles têm a sua interpretação. Eles querem fazer o irmão Brano dualista. É a mesma coisa do povo das denominações. Querem fazer de Jesus trinitariano. Diz que Jesus mandou batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e eles batizam. Naquele dia você vai ver que eles vão chegar. Não, o Senhor que mandou. Mas ele disse, eu mandei isso aí, mandou o Senhor. A gente batizou todos os títulos. O testemunho de Jeová tenta provar pela Bíblia que o Pai é um, que é Jeová, e Jesus é menor que ele. Tem a diferença desses dualistas que pegam a mensagem do irmão Brana e tenta fazer o irmão Brana dizer o que ele não queria dizer. Ele disse assim, não me torno pelo que eu falo, pelo que eu digo, mas por aquilo que eu queria dizer. Ele falou da visão da tenda. O povo está esperando ainda cumprir. Ele disse assim, o século céu não foi revelado. O povo está esperando ser revelado. Mas a voz, a eles não é dado a entender os mistérios do reino, mas a voz é dada. Apocalipse é um livro de símbolo, um livro para a esposa. É uma carta que somente ela compreende, porque ela lê entre as linhas. Ela não lê nas linhas, ela lê entre as linhas. Ela sabe o que ele está querendo dizer. Quando ele disse, eu te darei um sinal eterno, ela sabe o que ele está querendo dizer. Quando as letras têm seu nome, ela sabe o que ele está querendo dizer. Ela sabe. Um dia a igreja também vai saber na tribulação. Quando tudo acaba, aí ele sabe. Na mensagem provando sua palavra, não é a sua palavra. Você veja bem, olha a diferença, provando sua palavra. Depois ele prega a mensagem provando a sua palavra. Sua, provando sua palavra e a sua palavra. Sua palavra tem que ser provada. Você tem que ser provado. Tem pessoas que não aguentam o tirão. Expressão aqui do gaúcho, né? Tem gente que não aguenta o tirão. É só você dizer que ele é feio. Ele já não vem na igreja. Né? E Jesus chamou eles de filho da serpente. Raça de víboras.
cobras, serpentes da grama, chamou João Batista eles. Eles tinham que ser testados. Eles não queriam ser chamados de serpente da grama, nem raça de víboras. Mas eles eram. Eles não aguentam a prova. Agora o eleito é outra coisa. Não é disso tomar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas também. O que sai do coração do eleito? Jesus chamou Caifás de filho do diabo. Ele arrumou um plano para poder matar ele. Não, o senhor não pode viver não. Eu não respeitei o sacerdote. Ele chamou a mulher que fez aquela viagem, aquela grega, pedindo clemência para ele por causa da sua filha drogada, endemoniada. Como uma mãe hoje em desespero, como a nossa irmã Beloni em desespero com o seu filho, caiu nesse mundo do crime, está marcado nessa cidade para ser morto. Ela está morando longe daqui. Se foi para longe, eu liguei esse dia para ela. Aí você não vê ela aqui. É um filho. Lembre dela nas orações. Ela tentou voltar, mas ligaram para o rapaz e disseram: olha, você vai agora. Ele já tinha levado vários tiros. É uma mãe. E está aquela Sírio Fenícia ali. Senhor, Jesus, filho de Davi. Mas ele não era filho de Davi para ela. Tem misericórdia de mim, da minha filha. Jesus nem olhou, nem escutou ela. E ela persistiu. Foi insistente. E ela, quando ela disse a palavra certa, igual a Emanuel disse a coisa certa. Aí está quando você fala a coisa certa. Deus não vai te orar, às vezes a gente ora. Semana, Deus não escuta. A gente não fala a coisa certa, não faz a oração certa. Então quando ela fez a oração certa, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. Eu sou um cachorrinho, uma cadelinha também, Senhor, que cai da mesa dos seus donos. Chama alguém de uma mulher de cadela hoje. Você vê se há um processo. Você tem que cuidar o que vai falar para alguém. Tem até crente que já está armando um processo. Eu vou botar na justiça, vou ganhar 10 mil. Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. Jesus aí voltou para ela. Disse: mulher, vai porque a tua filha já está liberta. Ela disse a coisa certa. O negócio é que você nunca falou a coisa certa. A irmã Wright fez a oração certa naquele dia. Ela disse: isto é a verdade. O irmão Brana voltou e disse que aquilo saiu de dentro dela. Aquilo estava dentro dela. Aquilo tinha que ser falado um dia. Peço o que queres. Mesmo $1 milhão. Nem meio milhão foi. 1 milhão. De repente, se fosse $100, os irmãos estavam com ele e faziam uma oferta e davam para ela. Não, $1 milhão. Naquele tempo era dinheiro, hoje é mais. Hoje é dinheiro também. 2,5 milhões. Ela não estava interessada em dinheiro. Ela estava interessada na salvação dos seus filhos. Mas para isso ela disse a coisa certa. Seus filhos é salvo quando você diz a coisa certa. Sua mulher é salva quando você fala a coisa certa para Deus.
Senão você vai ficar o tempo todo aí orando, lendo, examinando, no busca e fala. Aí será que, acho que ele está no trono ainda? Você vai ver só no trono. Não, ele está no trono, ele não veio ainda. Você vai ver. É desse jeito que você vai levando a vida. Quando você fizer a oração certa, que aquilo venha tocar Deus, aí você vai ver ele fora do trono, você vai ver que o novo nome é branco, que os 7 trovões foram revelados. Mensagem provando sua palavra, 95. E Moisés olhou da mesma janela pela qual o faraó olhava. Ele viu o mesmo povo sobre o qual o faraó olhava como um povo maldito. Um povo que não tinha nada além de um bando de fanatismo como Deus, e algum Deus do deserto, em algum lugar do qual nada sabiam, alguma coluna invisível a qual oravam, em que não havia nada de especial. Eles eram um bando de fanáticos, e eles eram um bando de escravos, e o Deus deles, deixando que fossem escravos, provava que não era Deus. O faraó olhava daquela janela. Agora vem Moisés e olha da mesma janela o mesmo povo, vê ali os filhos de Deus, vê os eleitos, da mesma janela, vê um povo abençoado, um povo de promessa, olhava da mesma mensagem, todos nós estávamos com a mesma mensagem, a mesma Bíblia, o mesmo selo. O selo não é diferente que eles têm, não, é o mesmo. Aí já veio da voz de Deus, agora vai tirar a teima. Que antes ele dizia, não, esse aí não é da voz de Deus, é de Goiânia. Então vai vir da voz de Deus, tira a teima. É a mesma janela. Só que umas tem vidro, outras não tem. Uma é da voz de Deus, outra do treino da Bíblia, outra é a palavra original. Mas janela. Aí você olha, abre a janela. O Cordeiro saiu do trono, se converteu em leão. O último eleito já entrou para revelar a coisa. Porque às vezes a pessoa foi eleita, mas não para ver isso aqui. Foi eleito, mas não para o rapto. Bem, no meio da coisa toda, ele estava levantando o próprio homem. Deus faz coisas de maneira tão peculiares, bem debaixo deles. Não um teólogo, não um professor, não um sacerdote, não um dos homens santos, mas apenas um homem comum, nascido para o trabalho, e Deus o chamou para ser seu profeta, e o enviou até lá, e nada na mão além de uma vara torta para enfrentar um exército, unidades mecanizadas que tinham conquistado o mundo inteiro. Mas com essa vara na mão, como Deus lhe havia dito para segurar essa vara na mão, e ele libertaria Israel, e ele foi e fez isso porque Deus o prometeu. Como ele fará isso? Eu serei contigo. Foi a mesma janela que Moisés olhava, Faraó olhava. É a mesma mensagem que você lê, Faraó também lê. É a mesma Bíblia que você lê, o Faraó também lê. Ele viu um bando de fanáticos. Você vê os eleitos, seus irmãos. Ele olha aqui e diz, não, sou falso. Não é assim. Só que Moisés tinha o mesmo sangue que aquele povo tinha. Moisés era irmão deles. Corria nas veias de Moisés o mesmo sangue. Nas veias de Ramassés não corria o mesmo sangue. É que na
Moisés estava no mesmo palácio, mas seus olhos, quando ele olhava os seus irmãos, ele via como seus irmãos, não como escravos. É assim o olhar do eleito, quando ele vê a mensagem do dia, ele vê diferente. Quando ele vê Apocalipse 10, 1 a 7, ele vê diferente. Ele vê a terra prometida. Quando ele vê Apocalipse 10, 8 a 11, ele vê diferente mesmo. Todos dois olhando Apocalipse 10, 8 a 11. Moisés e Faraó. Moisés e Faraó nesse dia. Olha, tem gente que levanta contra essa mensagem, não dura 2 anos, Deus recolhe. Tem gente que dura muito tempo. Só que o irmão Brana disse que o eleito Deus recolhe. Foi tomar uma caixa de cerveja, rasgou as anotações, Deus recolheu. Tem outros, sim, diz tanta barbaridade, nem cerveja toma. E fica vivendo. Chama essa mensagem de tudo igual Ramsés e fica vivendo. E prosperando. E desafiando. Mas leia o Salmo 73 e veja onde Deus te colocou, em lugar escorregadio. Alimento espiritual e seu devido tempo. Nós notamos 83. Então lá atrás, no começo dos 7 selos, quando aqueles 7 anjos desceram naquela forma de pirâmide, se puseram ali e me disseram para retornar aqui e falar sobre aqueles 7 selos. E ele estaria comigo. Ele me mostraria o que eles eram, as coisas perdidas. Eu sempre pensei que isso estivesse selado na parte de trás do livro e fosse algo que não estivesse escrito no livro. Mas resultou que foi dado a conhecer que ele não pôde fazer isso. Não é algo que está escrito no livro. É algo que esteve escondido no livro, oculto. Não é o que está escrito. Todo mundo lê. Aquele campo tinha muita pedra. Naquele campo. Tinha muitas pedras brilhantes. Mas tinha um tesouro escondido naquele campo. E Jesus, contando a parábola, disse que aquele homem foi e vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Para tirar o tesouro que estava escondido no campo. Ele comprou o campo. Ele não foi ao dono do campo dizendo que tinha um tesouro ali. Olha, quanto é que você quer no campo? Ele disse, eu quero tanto. Não, vou comprar de ti porque tem um tesouro escondido ali. Ele sabia que tinha. Não. Ele disse, quer vender o campo? Quero. A voz de Deus distribui a mensagem. Os crentes da Bíblia distribuem a mensagem. Mas eu sei que tem um tesouro escondido aqui. Eu sei que está aqui escondido. E ele não revela para qualquer um. É aquele a quem o Filho quer revelar esse tesouro. As pessoas se batem igual mariposa se bate na lâmpada. Ela não é acostumada com luz. Você apagou a luz, elas caem tudo no chão. Some, se grudam nas paredes, essas mariposas.
esses insetos noturnos. A luz acende e aparece um inseto noturno, as mariposas, contra a mensagem de uma só pessoa, contra Apocalipse 10, 8 a 11. Não é para eles é dar parábolas. Mas a voz é dada com incesto. Mas a eles é parábola. É só acender uma luz, aparecem os bichos noturnos. Acendeu a luz do Cordeiro, saiu do trono, a intercessão terminou, apareceu aquelas mariposas. Bate, até morrer. Fica a noite toda batendo na luz. Quando eu falo desses bichinhos, na mensagem de Cristo é revelado sua própria palavra. E vai batendo na mensagem. E você tem que deixar bater. Deus tem novo nome. Acendeu a luz mais forte. Aí vem esses bichinhos começam a bater. E agora com a mensagem de uma só pessoa é tudo batendo ali. Agora se une tudo. Se une esses da terceira etapa pela metade. Primeira e segunda etapa. O que é isso? O que é isso? Ele está querendo ser alguma coisa. Quer dizer assim. Ele está querendo ser, mas não é, mas não é com ele não. Não é ele não. Quem ele pensa que é? É os bichos batendo na luz. Eles não são da luz. Você quer ver eles ficar tranquilo? É apagar tudo. Para de falar nisso. Para de falar dessas coisas, fica tudo calmo. Só apagou a luz, você não vê mais aqueles bichos. Acendeu logo e bate. Já viu essa luz do poste? No outro dia de manhã tem aquele monte de besouro morto por aí. Né? Então é a coisa que está escondida, é aquele segredo ali. Para a esposa não é mais segredo. É quando a gente era trinitariano, que descobriu o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, foi uma grande luz. A gente queria mostrar para todo mundo. Hoje não é segredo. Até as denominações conhecem. Já estão todo mundo unido. Aí descobriu mulher pregadora, naquele dia, era uma luz forte, hoje não é mais. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, diz Salomão, que vai brilhando, até ser dia perfeito. Ela vai brilhando. Você já pensou se ficasse brilhando só na justificação? Não ia vir a santificação. Se ficasse só na santificação, não aparecia a restauração dos dons. Se ficasse só no Pentecostes, o grão também não ia amadurecer. Se ficasse só no grão, nós não ia ter um alimento. Deus teve que separar a palha, a casca do grão. Brana foi o grão. A casca foi a casca pentecostal. Mas depois da casca vem uma pele em volta do milho. É outra casquinha fininha. Também tem o trigo. E para ser de primeira farinha, tem que tirar aquilo. É o que Deus está trabalhando nesse dia, para tirar isso.
quer trazer o parasita de lá, ele tem que morrer lá, ele não tem vida. Deixa ele grudar em outra coisa lá, mas mesmo em você. Não deixa essa coisa de grudar, não! Tem crente que é bom sanguessuga. Tem que estar grudado. Bota fogo nisso! Sanguessuga você tem que botar fogo. Botou fogo, salta fora. Bota fogo! Revelação! Né? Bota o mais quente do dia. O tição mais quente do dia é a mensagem de uma só pessoa. Bota ali que a salta fora. Já bota a coisa que está mais quente. Que ela logo vai saltar fora. Nós lemos a mesma mensagem que os nossos irmãos Ramassés lê. Eles veem o Cordeiro no trono, nós vemos fora. Mas hoje eles já estão vendo ele no trono. Fora do trono, melhor. Eles já estão vendo que a intercessão terminou. Eles já estão vendo para de uma maneira melhor. Só que Deus já não está mais ali. Ele já levantou acampamento. A coluna de fogo já está longe, já está no homem. Já está na terra prometida, que é o batismo do Espírito Santo. Os 7 trovões da mensagem do dia. Eu tenho uma mensagem aqui, provando a sua palavra agora. Segundo selo 16. Vamos ver aqui. As pessoas acham a eleição ser algo que simplesmente foi criada recentemente aqui. Que coisa! Esse é um dos ensinamentos mais antigos que temos. Eleição e chamado. E assim Irineu, certamente, os verdadeiros estudiosos da Bíblia, sempre creram em eleição. Sempre. Único lugar, 161, sétimo selo 157. Olha, veja só. Sétimo selo, não sei se é esse aqui. Eu acho que é o mesmo, não é mesmo? É a mesma coisa na igreja gentia. Há uma noiva e ela é eleita. E ele será chamado segundo a eleição. Note, tudo isso tipifica a igreja perfeitamente. Os crentes eleitos, aqueles que foram eleitos para o arrebatamento, para o rapto. E a fé de rapto está nos trovões. Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos, lá os 7:38. Que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Esses são os trovões. O que é os trovões? Essa mensagem que você está ouvindo agora. Essa mensagem que você ouve através daquele CD. São os trovões. Que ela está te dando fé de rápido. Ela está dizendo que você não deve beber, não deve fumar, não deve prostituir o seu corpo. Ou você acha que falou só para o irmão branco? Nunca beba, nunca fume, nunca contamines esse teu corpo. Terás uma obra para fazer que tiver maiores idade. Você acha que falou só para o irmão branco? Está falando para nós também. Para que obra maior do que esta? O irmão branco foi proibido de falar o que nós estamos falando. Agora vamos contaminar nosso corpo com bebidas alcoólicas, com prostituições, com vícios da carne.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque não querem ouvir. Apocalipse 10, 8 a 11. Que está reprofetizando. Todo o livro, toda a mensagem. Hoje nós vemos muita apresentação na igreja. Movimento de jovens. Isso é coisa boa. As denominações também fazem isso. Até onde esse povo vai chegar com isso? Reunião de mocidade vai preparar o povo para o rapto? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando. A mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. Ela tem o assim diz o Senhor. A eles não é dada a conhecer os mistérios do reino, mas a vós é dada. Quem muito é dado, muito será exigido. Ele está dando é muito para sua esposa, para sua Ruth. Boaz tem casado com ela. Ela não nem imaginava que seria mãe de reis, que dela procederia o Cristo. Ela não imaginava isso. Mas ela fez uma decisão. Ela deixou para trás o seu país, seu povo, seus costumes. Tudo está na sua decisão. Vamos nos colocar de pé? Oremos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui na sua presença, gratos a Ti por tudo. Abençoa os nossos irmãos que estão aqui presentes através da internet. Nos dê sua graça, Pai, força, que nós não sejamos aqueles que batem na luz, mas que sejamos a luz que é batida por eles, que assusta eles, que espanta eles. Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Um sal que realça o sabor, Pai, da comida, que se o sal é insípido, para nada presta, mas jogado na terra e pisado pelos homens. Se a luz é queimada, a lâmpada é queimada, também para nada serve. E se aquela luz está cortada, que vai iluminar? Para que vai servir? Estamos ligados em Ti, a grande hidrelétrica, grande fonte de energia, Pai. Ó Deus, obrigado por essa grande luz, Senhor. Luz esta que nunca brilhou na face da terra. Nem nos dias do Senhor Jesus brilhou tanta luz. Eles não sabiam o que eram esses trovões naquele dia. Eles não sabiam o que era um novo nome naqueles dias das eras. Isso é uma luz muito forte. Muito obrigado. Guarda e abençoa teus filhos por toda parte. Usa o irmão Rogério no domingo pela manhã aqui. Ó Deus, que seja uma bênção para os teus filhos presentes e os que estão através da internet. No nome do Senhor Jesus, abençoa a nossa viagem. Entregamos nas tuas mãos ali para estar com o pastor Osmar Franca, a igreja ali, e também, Senhor Deus, seguir junto com ele naquele roteiro. Eu te agradeço, te louvo por tudo. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.